gente, bom dia, quase boa tarde, eu sou a Sabrina Donati. E lá vamos nós falarmos novamente sobre violência obstétrica e sobre o caso da Chantal Verdelho, pois já tivemos resultado. Quer dizer, tivemos a decisão de um juiz homem que rejeitou a denúncia do Ministério Público contra o médico Renato Calil. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo que eu conto sobre o meu parto e a violência obstétrica que eu sofri e conto o caso da Chantal. Vou deixar o link aqui em cima. Mas nesse vídeo eu quero explicar o que acontece com a violência obstétrica no país. Isso envolve principalmente a política e que acaba interferindo, inclusive, nesse resultado. Só que antes, te inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha. Porque além de informar, a gente vai ter que começar a pressionar aquela galera que a gente votou em outubro. Violência obstétrica, para mim, é um caso sempre muito delicado. Ele mexe numa ferida que mesmo depois de 10 anos não ficou bem cicatrizada. E algumas vezes eu acabo demorando para fazer um vídeo porque me traz o que eu passei. E com esse caso aumentou ainda mais a minha raiva e a minha revolta. A Chantal contou ano passado que passou por violência obstétrica no parto da filha mais nova. Só que ela não só falou, ela tinha documentado, eram vídeos com áudio de um médico que a xingou durante o seu parto. Foram diversos xingamentos que caracterizam violência psicológica, mas ela também foi rasgada por ele, porque ela tinha pedido para que não fosse feita a episiotomia e isso caracterizaria lesão corporal. Mas eis que o juiz Carlos Alberto Correia de Almeida Oliveira, da 25ª Vara Criminal de São Paulo, não achou que tinham provas que justificassem a imputação dos crimes alegados pela promotoria contra o obstetra. A denúncia tinha sido feita no dia 25 de outubro e oferecida pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central da capital paulista, que acompanha o caso desde a abertura do inquérito policial e instaurou procedimento investigatório criminal para ouvir outras vítimas do médico. Mas o juiz afirmou que, abre aspas, não se verifica a existência de um fundado motivo justa causa para o desenvolvimento de uma ação penal, até o momento não existindo provas da ocorrência de crimes imputados do que decorre a rejeição da ação penal pública. Ele também colocou que, abre aspas, o eventual desvio ético pode ensejar sanções administrativas, mas isso não redunda necessariamente em infrações penais, as quais dependem de materialidade provada previamente. Ele também achou que as frases foram reunidas fora de contexto em que foram proferidas, até porque o parto durou mais de 6 horas. Segundo o juiz, o que as imagens passaram foi o nervosismo do médico de continuar com algo que ele estava vendo que não iria dar certo. Pensar na paciente? Não. Vamos pensar no médico, é claro. O médico é aquele que tem anos de experiência e deveria ser capacitado a lidar com situações como essa. Mas coitadinho, ele estava nervoso. Por qual motivo pensar na paciente que estava no momento único da vida? Porque não importa que a mulher tenha 20 filhos. Cada nascimento é um, aquela criança não nasce novamente. Mas vamos pensar no médico que faz isso a sua profissão. É claro, né? Eu fui uma pessoa que começou a se sentir mal com a violência obstétrica que sofreu desde o começo. Mas mesmo me sentindo mal, eu achava que era coisa da minha cabeça e que qualquer erro tinha sido culpa minha. Eu demorei 1 ano para dar nome àquilo que eu passei. A Chantal demorou poucos meses para entender, principalmente porque ela tinha um vídeo e quando viu começou a compreender. Mas não foi fácil para ela, tanto que nem foi ela que fez a história vir a público. Não é algo fácil das mulheres compreenderem a violência obstétrica, ainda mais quando o bebê nasce saudável, pois tudo que ela passou as pessoas justificam com mas o seu filho está bem. E a mulher é calada. A Chantal tinha um vídeo que eram provas suficientes, mas o juiz achou que não. E é nesse ponto que eu falo sobre a importância das posturas políticas. O Brasil não tem nenhuma lei que descreva e caracterize a violência obstétrica. O que usamos são artigos que enquadramos ao que se passa numa violência obstétrica. Por exemplo, a manobra de Christeler é proibida pela OMS. Ela consiste em empurrar a barriga da mulher.
Foi dito que o Renato Calil ordenou que fosse feita, mas o juiz desconsiderou e ela é caracterizada como lesão corporal. Nós não temos também uma lei específica, mas o Brasil assinou a Convenção CIDAW, que no artigo 12 cria o marco para o combate à violência obstétrica, e também a Convenção Belém do Pará, que define a violência contra a mulher, e no artigo 2º fala sobre a violência física, sexual e psicológica ocorrida por agentes de saúde e em serviços de saúde, e então obriga os estados envolvidos a prevenir e punir a violência obstétrica. O Renato Calil insulta diversas vezes a Chantal, violência psicológica caracterizada, mas o juiz coloca como nervosismo de um médico com experiência de anos. Nós temos diversas leis e portarias que falam dos diversos direitos que as mulheres têm de um parto seguro, humanizado, com uma boa assistência, mas nada é levado em conta dependendo do juiz. E ainda pode ser colocado como culpa dessa mulher dela não ter conseguido o parto que desejava, ou pelo estresse do médico, aquele que deveria ser o profissional a fazer o melhor para a parturiente. Mas resultados assim têm a ver com a política do nosso país. Em 2019, o Ministério da Saúde disse que o termo violência obstétrica era inadequado e que deixaria de ser usado em documentos de políticas públicas. Mais tarde, voltaram atrás, porém já deixaram problemas, porque mostra que o Ministério da Saúde não leva tanto em consideração a violência sofrida pelas mulheres durante os seus partos. Eles estão mais preocupados com os médicos do que com as pacientes. Mulheres que ficam completamente vulneráveis nesses momentos. E a gente vê sempre o contraponto desse governo que ainda estamos, onde se preocupam tanto que mulheres que têm direito ao aborto legal não o façam, mas não se importam com o que pode acontecer nos seus partos e com os seus corpos e psicológico. Isso vai refletir em decisões como essa. Se o próprio Ministério da Saúde não se importa, como vamos querer algo diferente da postura de juízes e que ainda por cima são homens e nunca vão passar pelo parto? É necessário que tenhamos uma lei específica e que defina o que é violência obstétrica. E por isso precisamos pressionar as deputadas e deputados que votamos na eleição de outubro para que façam um projeto de lei sobre o assunto. Além de cursos de reciclagem de médicos e pessoal da justiça, juízes que entendam o que é violência psicológica, entendam quais são as violências que podem ocorrer num parto. Porque como eu venho aqui e falo para você, denuncie se uma mulher com todos os recursos possíveis e provas explícitas não conseguiu que a justiça fosse feita. O que ocorreu no caso da Chantal é uma vergonha e é revoltante, mas só mostra que ainda temos muito para lutar. As mulheres ainda não têm todas as leis que necessitam para um mínimo de igualdade. E nos últimos anos piorou demais, mas eu acredito que a nossa luta nos próximos anos será mais ouvida. Só que a gente não pode parar de lutar. Um beijo e tchau, tchau.